A paz do Senhor, pregadores, eu fico muito feliz em saber que você voltou. Isso é muito importante para nós, pois semanalmente aqui estamos para falar a respeito de interpretação bíblica, leitura e também pregação. Obviamente, se você já não for um pregador experiente, mas estiver iniciando ou então alimenta o desejo de se tornar um pregador, eu quero dizer que este é o lugar para você. Você está no MPcast. Como sempre falo na abertura dos programas, MPcast é uma sigla e quer dizer Mentoria para Pregadores. Faz parte de um projeto mais denso, encorpado, que realizo com alguns alunos e trouxemos então aqui para o YouTube para falarmos algumas coisas concernentes à pregação. Então, o nosso foco aqui é a hermenêutica, é a homilética. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica, homilética, e semanalmente, então, estamos aqui para auxiliar você a entender melhor a Bíblia. Eu já peço que você, então, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, porque todas as vezes que subir algo aqui, você será notificado. Aqui no canal do Pastor Lucas Gomes Oficial, você tem uma série de informações, de programas que te auxiliam. E isto quase que diariamente. Aqui nós temos as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, tanto dos jovens quanto dos adultos, análise de pregações e hoje para você o MPcast, que é um bate-papo que realizo com um amigo, o pastor Tiago Irapuá, e já há alguns meses está aqui comigo. Olha, além de se inscrever, além de ativar o sininho, eu preciso que você também deixe o seu like. Isso é muito importante porque você coopera para que tudo isso alcance milhares de pessoas. O canal está crescendo, graças a Deus, e a sua colaboração, principalmente dos colaboradores aí mais antigos, e desejamos que cresça mais e você faça parte de tudo isso. Se você quiser se tornar um parceiro MP, você pode se tornar de duas formas. A primeira é se você tem um produto ou empresa e deseja então divulgar neste espaço, você pode ser visto em todo o Brasil e nós queremos te dar essa visibilidade. Então você pode nos chamar aí nas nossas redes sociais, @Pastor Lucas Gomes Oficial. E então trazer o seu produto para cá. A segunda maneira que você pode se tornar um parceiro MP é acessando o link que vai aparecer para você abaixo na descrição deste vídeo. Você poderá fazer uma oferta de amor. Sim, o valor que você quiser para ajudar na manutenção deste programa. Deixa Deus te usar, viu? A régua aqui está subindo, o investimento está alto e eu preciso de você. Bom, hoje estamos aqui para falar mais uma vez sobre pregação, obviamente. Nos últimos 2 programas nós falamos sobre a pregação eficaz, as múltiplas maneiras de comunicação. Então assim, volta lá nos programas anteriores e eu tenho certeza que você vai gostar. Existe uma playlist, então assim, já tem uma dezena de programas lá que vão te abençoar. A gente já falou sobre os caminhos da pregação, os obstáculos da pregação, a gente já falou sobre interpretação, já falou sobre leitura. Nossa, se eu falar aqui vai dar outro programa de podcast. Então, ao terminar volta lá. Hoje nós seguiremos falando sobre a pregação eficaz. Todavia, nós iremos falar sobre a missão dos 12. Então, enquanto eu apresento o amigo que aqui está, na verdade, se você é um telespectador assíduo, você já o conhece, enquanto eu o apresento, você procura na sua Bíblia aí o Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 1. Nós iremos fazer uma análise sobre este texto voltado à pregação e você vai aprender demais. Bom, comigo está o evangelista Tiago Irapuá. Mais uma vez, já estamos aí há um bom tempo falando sobre pregação. Se não fôssemos pregadores, nós nos tornaríamos de tanto que estamos falando de pregadores. Então, Tiago, fica à vontade, faça suas considerações iniciais. Pai do Senhor Lucas, Pai do Senhor nossos irmãos que nos acompanham, que Deus seja louvado por mais esse episódio e concordo com isso, realmente, e é interessante que nós vamos vendo, conforme a gente vai ao longo das semanas, atendendo um convite e outro ali, pregando em uma igreja ou outra,
tudo que a gente vai falando aqui, mais cedo ou mais tarde vem à tona, a gente acaba se deparando, né, lembrando, opa, falamos disso no MPcast, e tenho a certeza de que hoje não vai ser diferente. Então você pregador, pregadora, que está nos acompanhando, tenha certeza que o capítulo 10 de Mateus vai trazer grandes lições para nós, para como nós podemos fazer para ter uma pregação mais eficaz. Já estou ansioso aqui pelo papo, Lucas. Opa, que bom, viu? Olha só, então, Tiago já está com a Bíblia aberta aí, Mateus capítulo 10, eu espero que você, na sua casa, já tenha feito isso. De repente você pode estar no coletivo, no trem, no ônibus, no carro, não tem problema. Se for possível, abra aí o aplicativo, faça como eu farei aqui agora. A versão bíblica que irei usar é a Almeida Revista e Corrigida. Tiago, a sua qual é? É a Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada, NAA. Então, pode ser que alguns termos aí estejam diferentes, a gente vai esclarecendo, falando um para o outro aí, tá? O que faremos então? Nós vamos ler o versículo ou o conjunto de versículos e faremos uma aplicação dentro da temática. Então, pregação eficaz. Nós vamos aprender com as orientações que Jesus deu aos 12 discípulos como ministrar uma mensagem eficaz, tá? Então, vamos fazer assim, Tiago, para a gente começar, eu leio o versículo e aí você dá sequência, então, nos pontos pra gente, okay, tá bom? Combinado. E aí depois a gente vai trocando isso aí. E se você também quiser participar, por favor, os comentários são seus. Deixe abaixo, serão 2 programas, então assim, nós vamos responder você em tempo oportuno. Se você quiser interagir, se não somente perguntar, mas realizar um comentário, fica à vontade. Mateus 10, versículo 1 nos diz assim: E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. E aí a gente já os conhece, né? Na verdade, eu cometi uma gafe aqui, eu não ia ler o versículo 1. Eu não ia ler o versículo 1. O versículo que irei ler é o 5 e o 6. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos lá, meu amigo. Muito bom, Lucas. Na Nova Almeida Atualizada, a primeira parte aí do versículo 5 diz o seguinte: Jesus enviou os 12, dando-lhes as seguintes instruções. Então, reitero, estamos aqui para, a partir desse texto, aprendermos aqui algumas instruções dadas pelo próprio Mestre, pelo próprio Cristo, sobre como nós podemos e devemos exercer o ministério da pregação. E aí, nesse primeiro trecho, desse primeiro versículo, nós estamos nos deparando com um primeiro ponto que nós deveríamos tomar atenção e tomar nota, você que está aí nos acompanhando, que é selecionar, escolher, mirar em um público específico. Então, a ordem de Jesus é: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nós estamos vendo aqui Cristo dando a instrução para que eles fossem a um público específico pregar a mensagem. Eu acho bacana a gente falar um pouco sobre isso, né, Lucas? Porque é importante que o pregador também tenha isso em mente. Você precisa saber com qual público você está se comunicando e saber selecionar, saber se comunicar. Para saber se comunicar, você precisa definir, delimitar qual público que você está indo adiante para se comunicar. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Lucas. Olha só que coisa, né? A primeira vez que eu li esse texto, a fim de entender um pouquinho mais, Tiago, eu fiquei me perguntando como pode Jesus impedir que os discípulos comuniquem o evangelho a determinados grupos. Porque a ideia que nós temos quando falamos de pregação é que, de fato, deve ser ministrada a todos. Não existe um grupo que não deva ouvir ou não mereça ouvir o evangelho. Todavia, aqui Jesus, ele exclui da rota dos discípulos 2 públicos. Os gentios, aí de uma forma genérica, então todas as nações, e aí ele é específico ao falar dos samaritanos. Então eu me perguntei, poxa, por que os gentios
mas especificamente os samaritanos não deveriam, naquele momento, ouvir a mensagem do reino. E aí, lendo os evangelhos e me lembrando de estudos passados, nós temos Jesus em João capítulo 4, entrando em Samaria e dialogando com a samaritana, e depois ali de uma longa conversa, se assim podemos dizer, a samaritana entra na cidade, então ela vai mais adiante, comunica aos seus que encontrou um profeta, encontrou o Messias, ela diz o que ele falou acerca dela, e aí diante desta profundidade, eles entendem que quem chegou não foi um judeu qualquer, e sim o Messias, e aí o recebem. Jesus fica ali, se eu não estiver enganado, uns 2 dias. Então veja, Samaria era um campo minado, e acontecer tudo o que aconteceu com Jesus é algo surpreendente. Então o que eu chego a entender aqui é que naquele momento, não que os samaritanos ou os discípulos não estavam prontos, de repente os discípulos para comunicar a mensagem e os samaritanos para ouvi-la, é que Jesus queria derrubar aquela barreira. Então, se os discípulos talvez fossem comunicar o evangelho lá, haveria uma resistência muito maior do que eles talvez encontrariam em outros lugares. Quem sabe haveria um conflito e o fim da pregação não seria alcançado. Então, a gente pensando aqui em pregação eficaz, Jesus falou assim, olha, nesse momento, vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então você falou do público e isso é interessante, porque você deve sim ter um público para falar. E aí a gente está falando aqui se especializar, não escolher. O convite chegou, você atende. Então, um pregador ele tem que estar pronto para falar a todo tipo de público. Então, é evento de adolescentes, jovens, irmãos, irmãs, obreiros, enfim. As pessoas que te chamaram acreditam que você tem condições de falar para aquele público. Mas você deve se especializar. Então, que seja por um momento, você deve dizer, olha, eu quero falar para determinado público. Isso aconteceu comigo quando eu escrevi o livro Água Ele Ainda Transforma em Vinho. Lancei em 2017 e eu coloquei no meu coração, a partir daqui eu vou me especializar em palestras para casais. Então, a partir dali, eu comecei a assistir palestras, a ler mais coisas concernentes a casais, a ler a Bíblia também com esse fim, encontrar textos que fosse possível aplicar em relacionamentos, em situações familiares. E o Espírito Santo veio, então, me guiando nisso, abrindo portas. E de 2017 para cá, eu ministrei muitas palestras para casais. Então, isso é importante também, você se especificar, não é verdade? Você poderia abrir mais esse leque pra gente aí, Thiago? Demais, ainda mais porque nossa geração, a gente tem esse termo, né, não tão técnico, que é a geração dos tudólogos. Então é muito comum a gente conhecer pessoas que dominam tudo, mas não dominam nada, né? Elas falam de tudo, mas não com profundidade. Então essa falta de profundidade, o que você estava comentando é exatamente isso. Os discípulos talvez até estivessem preparados para pregar o evangelho em Samaria, mas eles pregariam com a profundidade que Jesus fez? Eles chegariam no nível de performance, de excelência que o próprio Cristo teve naquele momento? Provavelmente não. Na hora de ser confrontados pelos samaritanos, eles teriam capacidade de dar as respostas que Jesus pôde dar? De realizar os sinais que Jesus realizou? Provavelmente não. Então, é isso que Jesus está fazendo quando ele fala para os discípulos, esse caminho aqui você não vai agora, vai por esse aqui. Porque para esse caminho aqui você está pronto. Para esse caminho aqui você está especializado, capacitado. E hoje em dia nós precisamos tomar esse cuidado porque nós somos bombardeados de informações e de todos os tipos, de todos os assuntos. E aí, como você disse, é muito fácil a pessoa ela ser especialista em tudo. Então, ela palestra para casais, mas ela palestra para jovens, para adolescentes, ela fala de oferta, ela fala de tudo, mas às vezes esse falar de tudo faz com que ela pegue de tudo um pouco e não com profundidade um assunto específico. E aí é isso que Jesus está fazendo. Nesse assunto aqui que você já está especializado, vai lá, carteira branca para vocês. Vão lá e preguem. Agora, nessa que você ainda não está, se especialize primeiro, se prepare primeiro. E aí depois, quando os discípulos já estavam preparados para isso, Jesus não teve nenhum problema em impedi-los. Pelo contrário, ele animou, né?
ide por todo mundo, preguem o evangelho em toda criatura. Ele disse que quando o Espírito Santo viesse sobre eles, eles seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então veja, tudo depende disso, da pessoa estar apta, capacitada para realmente realizar esse trabalho em ambientes diferentes, né? Nós comentamos no programa passado, até queria de repente devolver aí a palavra para você, nós comentamos um pouco sobre a questão dos públicos, né? A pessoa que ela é especializada em pregar em presídios, ou a pessoa que faz ali a capelania em hospitais, a pessoa que é especializada em pregar para um grupo mais acadêmico, e cada grupo tem a sua forma de ser abordado. E aí é importante que o pregador, que nós pregadores estejamos cientes disso. Nem sempre nós estaremos aptos para pregar em todos os ambientes, então é importante que nós nos capacitemos, vamos nos preparar primeiro, porque aí sim, preparados, aí você pode e deve, né, inclusive, pregar o evangelho em todo e qualquer ambiente, não é isso? Você me fez lembrar, falando sobre a questão do preparo, para falar de determinado público, quando eu comecei a dar aula de teologia. Eu tinha muita vontade, só que pouco conhecimento para ser aplicado. Porque uma coisa é você ter o conhecimento para si e outra coisa é você ter a didática para transmitir esse conhecimento, você organizar as ideias. Então eu me lembro que eu ficava algo em torno de 4 a 5 meses estudando, me preparando, revendo anotações, comprando livros para chegar até a sala de aula e entregar um conteúdo legal para aquele público. Por quê? Uma coisa é você pregar a igreja, você ensinar na escola dominical e você se deparar com uma sala de teologia. Porque, embora você já tenha feito o curso e as pessoas que estão ali estão iniciando e elas, teoricamente, têm um conhecimento menor do que o seu, ela espera que você traga algumas respostas que talvez elas não obtiveram na igreja, num culto de ensino, numa aula de EBD. Então, as perguntas virão. Então, essas são as preocupações. Então, eu vou falar a um público que lê a Bíblia de uma forma diferente, com um olhar mais atento. Então, não vai ser qualquer resposta que irá satisfazê-lo. Então, eu comecei a me preparar antes. Então você falou sobre isso, me veio à mente esses momentos de preocupações e, de fato, a gente precisa falar a um público que a gente conhece, a um público que a gente sabe que não vai ter dificuldade com as palavras ou com os temas que serão abordados. Verdade, Lucas, verdade. Então, é isso aí. Nós possamos ir às ovelhas perdidas primeiro, não que as outras ovelhas não importam, mas é nesse sentido que o texto está querendo dizer, tá bom? Versículo 7, você vai ler aí? Pode ler, pode ler. Então vou ler aqui na minha tradução. Versículo 7, o segundo ponto, diz assim: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. A minha versão já diz aquilo que nós conversávamos sobre o indo pregai. É verdade, verdade. Indo pregai. Completa. Então, o versículo aqui, ele está apontando para algo que é o seguinte. Então, número 1, saiba o seu público, mire um público específico. Número 2, tenha uma mensagem. Então, é muito importante, pregador, que você, ao se dirigir a um público, você tenha uma mensagem a entregar, né? Então, esse é o segundo ponto que a gente queria pensar aqui. Queria passar para você comentar um pouco aí, Lucas. Olha, me veio algo agora. Eu li, sem querer, o primeiro versículo no início da nossa fala. Eu não tinha como intenção, a gente já ia partir para o 5. Isso. Mas foi bom ter lido o primeiro, porque enquanto você comentava a respeito do versículo 7, me veio algo à mente. Olha só. O verso 7, na minha versão, Almeida Revista Corrigida, diz: e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Jesus deu a eles uma mensagem. Todavia, no versículo 1, quando Mateus começa essa narrativa, ele diz assim, ó, e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Então, Jesus primeiro deu autoridade, e no versículo 7 ele deu a mensagem. Isso me veio algo à mente, porque quando eu era adolescente, eu tinha muita autoridade e pouca mensagem. Gostou dessa? Eu tinha muita autoridade e pouca mensagem. Então, eu me lembro que, recém-batizado com o Espírito Santo,
A minha vontade era falar em línguas estranhas, então assim, quem me ouvia pregar dizia assim, meu, esse menino tem muita graça de Deus, tem muita autoridade, tem muita ousadia, mas o que me faltava? A mensagem. Me faltava o conhecimento. E por incrível que pareça, a gente ainda ouve hoje muitos pregadores que têm muita autoridade e pouca mensagem. Eu acho que dá para subir uma hashtag nisso daí, dá ou não dá? Claro que dá. Será que dá pra gente fazer isso? Você que tá assistindo aí, entra nas suas redes sociais, por favor, coloca lá a hashtag mentoria para pregadores e coloca assim, ó, hashtag muita autoridade, pouca mensagem. Eu acho que resume a situação de muitos pregadores no Brasil, Muitos. não é? Eles têm autoridade para falar, de repente, onde chegaram enquanto pregadores, dá condições para eles fazerem isso. Então vamos pensar a autoridade nessa questão do gabarito. Agora, pensando a autoridade na questão do poder de Deus, são pessoas que se oram, paralítico levanta, se ora, o Senhor realiza a cura. São pessoas que revelam, profetizam, possuem muita autoridade, mas está faltando o quê? Mensagem. E às vezes o pregador ele quer compensar uma coisa com a outra e não pode. Jesus deu os dois, então ele deu autoridade para curar, libertar, expulsar demônios. Só que ele deu uma mensagem, porque não é todo lugar que você vai chegar que tem demônio. Não é todo lugar que você vai chegar que tem enfermo. Não é todo lugar que você vai chegar que acontecerá uma maravilha. Então você precisa da autoridade, você precisa da mensagem. Porque imagina, se eles saíssem de onde estavam com Jesus para as aldeias, chegando lá, cadê os enfermos? Aí os enfermos não vêm. Ou cadê os enfermos? Cura? Acabou o culto? Não. Veja que Jesus ele tinha um ministério completo. Jesus tinha autoridade, ele tinha a palavra. O apóstolo Paulo também, né? Ele falou assim, olha, a mensagem que eu trouxe a vocês, ele falou isso aos Coríntios, se eu não estiver enganado, não foi somente com palavras persuasivas, mas com demonstração de poder. Então, Paulo, ele tinha demonstração de poder, mas tinha a palavra, a ponto de passar um sábado pregando na sinagoga, passar meses pregando na rua. Então, hoje, muitos pregadores, eles se abraçam com o poder e esquecem da mensagem. E aí começa, né? Quando ele percebe que a temperatura na mensagem subiu, aí ele já abandona a proposta da mensagem e começa. Pega, e o povo que tá lá fica, meu Deus, vamos pegar o quê? Não é? E o pregador pegou e cadê o que pegou? Falta mensagem. Então é muita gritaria, é muito oba-oba e falta mensagem. Então o pregador, primeiro, ele precisa, para uma pregação eficaz, se especializar em um público, porque ele vai comunicar melhor a este público. Eu poderia citar aqui o nome de um pastor, Tiago de Assis. Ele é do interior de São Paulo. Eu vejo nele uma pessoa especializada para falar a adolescentes. Eu vi ele pregar uma vez, e a maneira que ele pregou, que ele envolveu os adolescentes, de verdade, a gente assim que eu poderia até que dizer conteudista bíblico, eu fiquei assim, poxa vida, ele tá interagindo muito ali com os adolescentes, mas e aí? E, meu Deus, vai dar certo isso? No final, eu não sei o que aconteceu, Tiago, virou tudo dentro daquela igreja que Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, adolescente chorando. Então, a maneira em que ele conseguiu atrair a atenção dos adolescentes, eu falei assim, poxa vida, eu prego adolescente há anos. Jesus já fez diversas coisas, mas com essa maestria aí, eu não vi ainda. Então é nesse sentido, né? Você se especializar, entender a que público Deus te levantou para falar, e também não quero aqui dizer que Jesus levantou ele para falar somente a adolescentes. Isso. É que ao perceber aquela mensagem, eu entendi, ele tem uma linguagem para aquele público. Agora nós entendemos que é preciso portar uma mensagem, né? Que é algo precioso. Se você não tiver a mensagem, então não tem como você ir. Resumindo, é preciso as duas coisas, autoridade e mensagem. E bacana que ele conclui, Jesus, né, aqui no versículo 8, dizendo isso, nos deixando essa instrução, tem uma mensagem, e ele já deixa qual é essa mensagem, né? A mensagem é que é chegado o reino dos céus. Então, veja, essa mensagem de que o reino dos céus é chegado, nós já falamos em outros episódios, é uma mensagem prática. É uma mensagem verificável para a atualidade. O que Jesus está dizendo a mensagem que vocês vão pregar é uma mensagem que é pro agora.
Vocês vão pregar que o reino dos céus é chegado. Aonde vocês entrarem, vocês vão trazer essa mensagem. Ó, o reino dos céus chegou. Essa é a mensagem que deve ser pregada. Então, ter a mensagem pode ser que nos ajude a entender melhor isso, o que é ter a mensagem, quando nós entendemos qual é a mensagem. A mensagem é essa, basicamente. O reino dos céus é chegado. E, aliás, é a mensagem que o João Batista já pregava, né? Que Jesus, ele copiou a mensagem de João Batista? Não sei. Mas é a mesma mensagem. Eu costumo brincar com isso aí. Não me lembro se eu já falei aqui no MPcast, dizendo que Jesus, quando começou a João primeiro pregou a mesma mensagem 6 meses. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus não se deu trabalho nem de fazer um esboço, pegou de João. Então, mais 3 anos e meio, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí ele deu ordem aos discípulos como que, ó, a mensagem de João é a que dá certo, então tá aqui, ó. A mensagem é essa. E aí os discípulos seguiram pregando ela. Aqui, Thiago, deixa eu comentar algo com você. Me fala, João pregou a mesma mensagem 6 meses, Jesus 3 anos e meio, e aí ele deu ordem aos discípulos que pregassem na mesma temática, acerca do reino dos céus. Você acha que a igreja deve mudar a mensagem? Jamais. A mensagem continua sendo a mesma. A palavra, ela é a mesma, né? A palavra de Deus, ela não muda, assim como Deus não muda. A mensagem, ela é a mesma. Enquanto nós estivermos debaixo dessa missão dada por Cristo, o que foi dito por Cristo como uma ordem aos discípulos se aplica a todos nós hoje em dia. Então, a mensagem, ela é a mesma. E aí é o que a gente conversa aqui em todos esses episódios. Nós encontramos públicos diferentes para pregar a mesma mensagem. Formas diferentes de pregar a mesma mensagem. Então, e aí indo na esteira da mensagem repetida, Jesus, ele pregava para públicos diferentes, às vezes ele pregava para o mesmo público e repetia a mensagem quando ele percebia que o público não tinha entendido. João, ele passou 6 meses pregando a mesma mensagem. Será que o povo entendeu? Se tivesse entendido, será que teria terminado como terminou? Então, é necessário que a mensagem seja repetida. É interessante que os discípulos, eles deram continuidade respeitando não somente a ordem, e também entendendo o valor dessa mensagem. Porque, veja, de repente com os discípulos era o momento de haver uma renovação ali, nessa pregação. Porque o público já estava ouvindo essa mensagem há 4 anos. Coloca os 3 anos e meio de Jesus, 6 meses de João, 4 anos ouvindo essa temática. E eles começaram a pregar para o mesmo público. Então, aqui fica uma lição para nós, dentro desse segundo ponto de ter uma mensagem, não procure invencionices. Às vezes, aquela mensagem tradicional é a que vai edificar a igreja. Algo me assusta muito, Thiago, eu quero compartilhar com você aqui, já que estamos falando da mensagem, essa questão da atualização, permanece ou não na mesma temática. Algo que me assusta muito é que quando eu prego algum texto dentro do Apocalipse, as pessoas chegam para mim ao terminar e falam assim, irmão, a igreja precisa ouvir essas mensagens. São raras essas pregações, e aí são as mensagens dentro do Apocalipse, e ainda falando dele mais em outros versículos, livros mais abrangentes, mensagens sobre o arrebatamento da igreja. Você que é pregador, faz esse teste. O dia que o Senhor te ministrar no coração para pregar uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja, aguarda uns 5 minutos na porta, vai chegar pelo menos um crente dizendo assim para você, irmão, há quanto tempo a gente não ouve uma mensagem como essa? Eu não sei se essas pessoas que compartilham esses sentimentos são aqueles que vai à igreja uma vez no mês e não está nos cultos onde é pregado esses textos, ou se de fato existe um bloqueio nos pregadores, e aí você pode compartilhar alguma experiência sua também, em adentrar em textos difíceis. Porque o que eu percebo quando se trata do Apocalipse é que nós temos muitas mensagens no capítulo 1, 2, 3. As cartas às igrejas. As cartas às igrejas da Ásia, tá? Podemos colocar ali um salto do 3 para o 5, e aí resumem a questão do leão da tribo de Judá, a abertura do livro. Aí depois a gente volta lá para o capítulo 20, 21, a respeito do o Espírito e a noiva diz vem e tal. Mas o meio do Apocalipse as pessoas não entram. E também se a gente for
dar um giro na Bíblia, nós iremos encontrar muitos textos que os pregadores não adentram. O que você acha que pode ser isso? É intencional? É um receio? Porque é impossível as pessoas, de fato, não ouvirem essas mensagens. São muitos pregadores, são muitas pregações. Como ninguém entra nesses textos? Olha, e eu acho, aí é a opinião, né? A minha opinião, a minha percepção enquanto pregador, enquanto professor de teologia, enquanto membro de igreja e vivenciando a minha vida de igreja local, eu fico com a sua segunda alternativa, que é o medo, né? O receio por falta de conhecimento do assunto. Porque é isso. Escatologia, em especial, e aí para quem nos ouve que de repente não sabe, a escatologia é o estudo sobre as coisas do fim, os tempos do fim. Então, escatologia é uma parte da teologia que você vai falar sobre coisas que ainda não aconteceram, coisas que estão para acontecer muitas vezes. Ou seja, não são coisas que você consegue verificar na história e contar uma história de como aquilo ali realmente é. Por isso que em sala de aula eu sempre digo que a escatologia, ou você consegue entender um panorama geral dela, ou você vai ter sempre dificuldade. Porque se você quiser se aprofundar num ponto dela e não se aprofundar nos outros, vai ficar lacunas, né? Então, por exemplo, se você quiser entender o arrebatamento da igreja, para entender o arrebatamento da igreja, você tem que entender também o que acontece pós-arrebatamento, o que precede o arrebatamento. Quando esse arrebatamento acontece, aí abre lá as discussões, se vai ser antes da tribulação, se vai ser depois, se vai ser no meio. Então veja quão complexo é, são muitos assuntos. Ou seja, para dominar o assunto, que é o assunto central do Apocalipse, que é as coisas que hão de acontecer, a pessoa ela precisaria ter um conhecimento do todo, ainda que seja básico. Como falta esse conhecimento, eu vejo exatamente isso que você disse. As pessoas elas optam por falta de conhecimento, por receio em não adentrar nesses textos. E aí existem tantos outros, tá? Existem tantos outros assuntos que a gente poderia dizer que nós não ouvimos mesmo pregadores citar, e eu já tive essa experiência que você citou também, de pregar em Apocalipse e ouvir essas palavras. Olha, faz tempo que ninguém prega em Apocalipse. Ou até mesmo na mesma hora que você fala, irmãos, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Você já ouve alguém, eita, é hoje. É verdade. Por quê? Porque a galera fala, ué, tem esse livro ainda na Bíblia para pregar? Pode pregar isso aqui ainda? Mas eu vejo que é isso. É nesse ponto que nós estamos aqui mesmo da nossa conversa, é falta de mensagem naquele assunto. Porque se a pessoa ela não tem o que falar naquele assunto, ela vai optar por não falar mesmo, aí ela vai repetir sempre os mesmos assuntos, os mesmos temas, os mesmos versículos, e isso acaba sendo prejudicial para a igreja, né? É bom para a saúde da igreja que ela ouça mensagens em todos os assuntos que a Bíblia aborda, não é? Então é o seguinte, se você não quer ser repetitivo nos seus sermões e deseja conhecer textos que parecem obscuros e então explorar a Bíblia e ser mais diversificado nas suas pregações, o conselho então que eu deixo às pessoas que nos assistem é: passe a estudar a Bíblia de maneira temática. Escolha temas. Eu fiz muito isso. Quando eu quis aprender sobre escatologia, eu mirei nesse tema e passei a adquirir livros e a ler. Quando eu me satisfiz, eu falei, entendo um pouco sobre o assunto, parti para outra temática. Então, passei a estudar sobre o templo, sobre os sacerdotes, estudei sobre as leis. Então, você vai adquirindo uma literatura que reforce o seu conhecimento. E aí, de repente, você possa dizer assim, mas eu não tenho dinheiro assim para investir em livros. E claro que eu não estou falando aqui de altos investimentos. Uma experiência que tive na minha casa, quando ainda não tinha tantos livros assim, eu desejei muito conhecer o livro de Números, porque era um dos livros que quando eu chegava me dava sono, eu não entendia nada. Então o que eu fiz? Simplesmente abri a Bíblia com o auxílio de um caderno e tudo aquilo que eu não entendia eu ia anotando. Ao terminar o livro eu voltei nesses pontos, comparei com outros textos da Bíblia, procurei na internet e assim o livro de Números ele se tornou
um dos números que eu mais amo, um dos livros no Antigo Testamento que eu mais leio, que eu mais estudo e aprendo com Deus. Então, quando a gente se dispõe a partir para textos que não são tão comuns, a gente já consegue também a atenção da igreja, porque vai acontecer o que você falou. Alguém somente em ouvir você citar o texto, vamos ler em tal texto, vai dizer, meu Deus, eu nem sabia que tinha esse livro na Bíblia, não é verdade? Eu fiz esse mesmo desafio numa época com o livro com os profetas menores. Eu comecei ali a ler os profetas menores e eu percebi que, veja, eu não ouvia mensagens em Naum, em Abacuque, em Sofonias. Abacuque até uma vez ou outra eu já havia chegado a ouvir, mas eu nunca tinha escutado uma mensagem em, sei lá, em Obadias. E aí eu falei, por que será? Aí fui ler os livros e me debrucei em estudar esses livros para pregar sobre eles. E aí, voltando até na esteira do que nós já estávamos falando, Lucas, aí eu descobri que, por exemplo, quando você pega o livro do profeta Sofonias, que é um livro curto, a mensagem de Sofonias ela é tomada de empréstimo da mensagem de Isaías. O livro de Sofonias, mais da metade dele é realmente cópia de parte da mensagem do que Isaías pregou. Então o que Sofonias fez não foi simplesmente pegar o que Isaías já havia pregado, ele pegou a mesma mensagem, citou a mensagem do Isaías e deu uma breve explicação, uma breve introdução, e o livro de Sofonias está ali. Então é isso. A mensagem foi repetida, mas ela foi repetida para outro público, com outra linguagem, com uma proposta específica. Então, de novo, pregar a mesma mensagem é bom? É certo? É errado? Para mim, não tem nada demais em pregar a mesma mensagem. E aí é isso, é ter essa capacidade de diversificar os temas. Então, se desafie, pregador. Pregadora, você que está nos acompanhando, se desafie. Esses temas que você reconhece que há muito tempo você não ouve ninguém pregar na sua igreja, fala, ó, eu vou me debruçar nesses textos aqui, vamos ver o que sai, vamos ver se é difícil, se não é. Às vezes nem é tanto. Se você pegar para ler, por exemplo, os profetas menores, você vai descobrir isso, que tem mensagens ali curtas, objetivas, fáceis de entender, outras nem tanto, mas algumas são, e que nós desperdiçamos em não instigar as pessoas a ler a Bíblia como um todo. Vamos para o próximo ponto? Vamos sim. Olha só, Mateus 10:8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Primeiro, então, uma pregação eficaz, ela acontece quando você sabe a sua missão. Então, eles tinham uma mensagem e sabiam o que deveriam fazer lá. Curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos e expulsar demônios. É importante quando a gente chega em algum lugar e sabe o porquê Deus nos levou até aquele lugar. Porque você não vai sair enquanto o que Deus te levou para fazer acontecer. Foi o que aconteceu com Samuel quando ele foi à casa de Jessé. Ele foi enviado para ungir um rei. Aí ele chega lá, o Jessé já coloca o que tinha de melhor na prateleira. O mais velho, o mais forte, soldado do exército. E aí o Deus fala para o Samuel, olha, não é esse. Eu não quero esse. Então, o Samuel ali poderia, quem sabe, questionar a Deus, ou então, já nas opções que o Jessé deu, abraçar alguma. Mas ele insistiu, mesmo quando chegou no último filho, ele disse, tem mais alguém aí? Por quê? O que ele foi enviado para fazer ainda não tinha acontecido. Então ele poderia ir embora e falar, poxa, eu acredito que Deus se enganou. Mas ele deu aquela apertada. Tem mais alguém aí? Aí o Jessé teve que tirar o tesouro. Né? Falta o menor. Então, meu amigo, a gente não senta enquanto ele não chegar. Então, assim, como faltava somente Davi, o Samuel já tinha certeza que era o Davi. O espanto se deu quando ele viu quem era o Davi. Mas ele já sabia que era o Davi, porque só sobrou ele. Então eu vim para ungir um rei e eu só saio daqui depois que eu ungir esse rei. Isso me faz lembrar uma vez que eu fui ministrar e eu já saí da minha casa naquele dia com meu coração ardendo, entendendo que o Senhor salvaria alguém naquela noite.
E a mensagem foi com esse foco. O culto convergia para isso também, e nós que somos pregadores ficamos atentos ao que está acontecendo no culto para, de fato, confirmar essa mensagem, nós temos paz no coração. Então, quando eu percebi que o culto caminhava para aquilo que Deus havia me falado em casa, foi me trazendo paz. Todavia, ao terminar a mensagem e estender o convite para a salvação, e as pessoas não se manifestarem, um sentimento de perturbação tomou conta de mim, porque eu pensei, o Senhor me trouxe aqui porque Ele queria salvar alguém. E como que eu termino a mensagem, eu já estou insistindo há alguns minutos e não vem ninguém. Nesse momento que me veio esse pensamento, me veio um hino na cabeça, de Osés de Paula, aquele que fala sobre a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, né? Foi encontrar a Cristo e tal. E eu comecei a cantar como que o último recurso, sabe? Olha, se de fato Deus me trouxe aqui para isso, esse é o momento. E quando eu comecei a cantar, as pessoas começaram a se levantar, chorando uma após a outra e vindo à frente. Então, quando você sabe para o que foi enviado, você sabe o que fazer e não sai de lá sem fazer o que você foi enviado para fazer. É verdade. Essa sensação de estar debaixo de uma missão é muito importante. Esses dias, Lucas, eu tive uma experiência. Na verdade, eu me lembrei de uma experiência porque eu revi uma pessoa que há muitos anos atrás eu ainda era um adolescente e eu fui pregar numa igreja e esse irmão estava lá na época, né, no púlpito, e ele estava lá dirigindo o culto e tal, e aí deu pra perceber que o culto tava meio assim, sabe aquele culto que você não consegue entender muito bem qual que é a direção dele, porque não tem aquela confirmação, a palavra que você diz, né? A gente não consegue entender ainda onde é que vai chegar aquele culto. A gente tá ali adorando a Deus e tal, e um vem com um salmo, outro vem com uma palavra. E aí eu me lembro que eu tava ali folheando a minha Bíblia e peguei o esboço que eu tinha preparado pra pregar naquela noite e tava dando uma revisada, né? Aquela última revisada que a gente dá no esboço, antes de assumir a tribuna. E eu percebi que esse irmão que estava ao meu lado, esse obreiro, ele olhou para o meu esboço, olhou para a minha Bíblia, viu o que estava marcado, e assim que o microfone voltou para a mão dele, ele falou: igreja, abre a Bíblia aí no capítulo tal, versículo tal, que era um versículo que estava marcado no meu esboço, que eu ia pregar. E ali ele falou pelo menos mais uns 15 minutos só sobre as coisas que estavam marcadas ali no meu esboço. Eu falei, rapaz, e agora? O que eu faço? Fiquei naquela situação de, será que ele fez de propósito? Será que ele tá querendo me testar, me colocar aos leões aí? O que tá acontecendo? Senhor, me ajuda aí. Mas é o que você tava dizendo. Eu sabia o que Deus tinha me levado para fazer e para pregar naquela noite. Deus tinha me dado uma mensagem. Eu tinha buscado em Deus o que ele queria que eu pregasse à igreja. E aí, dito isso, o rapaz passou ali uns 15 minutos falando pontos exatamente como estavam marcados no meu esboço. E aí, depois ele ainda deu um sorriso pra mim na hora de passar o microfone pra mim, deixa Deus te usar. E fui lá, preguei aquilo que Deus tinha me dado, li o texto, preguei explicando do jeito que eu sei, da maneira que Deus tinha me impulsionado a pregar ali naquela noite. E houve resultado, as pessoas ouviram a mensagem, se converteram algumas. As pessoas, né, se entregaram ali a Cristo. Mas você vê, é um cenário que se você não tem convicção do que Deus te mandou fazer, você muda. Você fala, ih, rapaz, agora é melhor não falar mais disso aqui não. O cara já falou, já leu o texto que eu ia ler, o que eu vou fazer agora? Então é muito importante mesmo que o pregador ele saiba qual é a missão dele. Agora, 10:8, o versículo termina dizendo, de graça recebestes, segura na poltrona. Você vai entrar por esse caminho aí? E de graça dai. Então bora. Eu tenho que entrar. Então vamos. Aproveitar a audiência do MPcast para entrar. Este é o texto preferido das pessoas que criticam os pregadores que recebem algum tipo de oferta ou pedem algum tipo de oferta. A gente pode fazer um programa só sobre isso. Eu acho que fica aqui uma dica sobre isso. Vamos falar sobre oferta a pregadores. Então, eu vou tratar o tema aqui de maneira superficial. Beleza. As pessoas, elas se agarram a este texto, o versículo 8,
Então, se você recebeu o dom da palavra de graça, você deve ir lá e dar de graça. Eu conheço até pessoas que sentem dificuldades em escrever, se for para ele fazer algum livro, como se trata do assunto ser a palavra de Deus, ele tem esse bloqueio, porque se eu recebi o dom da palavra de graça, então eu tenho que comunicar de graça. Vamos entender uma coisa. Primeiro, o versículo 8 nos disse: ide curai os enfermos, limpar os leprosos, tal. Recebeu de graça, dá de graça. Como que você tem essa autoridade, ou através do que você tem essa autoridade para curar, para limpar e expulsar? Através do nome de Jesus. Então você não precisou pagar nada para ter acesso ao nome de Jesus. Você recebeu de graça essa autoridade. Jesus olhou para os discípulos e disse: eis que vos dou poder e autoridade. Então, o versículo 8 termina dessa forma, talvez para que os discípulos não barganhassem algum tipo de atenção nas suas missões. Então, imagina a fila de enfermos, alguém chegando e dizendo assim: olha, eu dou X para você deixar o fulano passar na frente. Se isso acontece na fila do SUS, se isso acontece em tudo quanto é outros lugares, imagina só se não aconteceria lá com os apóstolos. Então eu não posso receber nenhum tipo de vantagem para exercer aquilo que eu recebi de graça. Todavia, se dermos sequência, e aí eu gostaria que você lesse a partir do versículo 9 até o 11, vejamos então que a ideia do pregador não receber nada para exercer o seu ofício cai por terra a partir do versículo 9 até o 11. O que nos diz? Nova Almeida Atualizada diz assim, versículo 9. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Esse é o versículo 11 aqui na Nova Almeida Atualizada. Muito bem, fiquem ali até... Fiquem ali, versículo 11... Em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Muito bem. Olha só. Jesus deu ordem aos discípulos para não levarem bolsa, não levarem alforge, não levarem ouro e prata, isso? Não levarem sandália e 2 túnicas. Isso. Então, da maneira que eles estavam ali na frente de Jesus, eles deveriam se retirar para a missão, com a roupa do corpo e a sandália que estavam nos pés. A pergunta é, Jesus estava nesse momento orientando aos discípulos a viverem de uma forma tão simples ao ponto de não ter o direito de trocar a peça de roupa, de não trocar a sandália, de não ter os meios necessários para uma hospedagem, para uma alimentação, porque eles não poderiam levar dinheiro. A bolsa, então eles não teriam nem mesmo o alimento para levar. Jesus estava enviando eles para dificuldade? Não. Jesus deu essa ordem a eles por quê? Não leve nada, porque eles deveriam ter a certeza e a segurança de que onde chegassem, eles seriam amparados. Então, onde eles chegassem, se houvesse a necessidade de trocar a túnica, haveria alguém para dar uma segunda túnica. Se houvesse a necessidade de trocar a sandália, haveria quem desse essa sandália. Se houvesse a necessidade da alimentação, na mesa, na casa onde eles entrassem, haveria tudo que fosse preciso para eles se alimentarem. Então, naquele momento, Jesus estava colocando-os à prova para ensiná-los a confiar em Deus, a descansarem no Senhor. Então, eu não levo nada, porque para onde vou, Deus irá preparar pessoas para cuidar de mim. E aí a pergunta agora é, será que estes que se agarram nos textos, de graça recebeste, de graça dai, estão prontos para dar a túnica quando a que o discípulo usa rasgar? Para dar a sandália quando a que o discípulo usa
furar o solado, a dar o ouro e a prata quando o discípulo sentir fome e não ter com que se alimentar? Será que estes levariam o discípulo para sua casa e diria assim, olha, fica aí, você está numa missão e eu darei tudo que você precisa? Porque aqui a responsabilidade ela é dupla. O discípulo ou o pregador, ele tem a responsabilidade de confiar em Deus e cumprir o ID, e quem vai recebê-lo tem a responsabilidade de sustentá-lo. Então, se a gente observar, o nível de responsabilidade dos dois é muito grande. Um confia e o outro sustenta, porque também confia que o enviado é de Deus. E o que a gente encontra em muitos lugares hoje, e não são poucos, não é essa mentalidade, né? Assim como você comentou uma vez aqui no podcast a respeito se o dirigente do culto, o líder do trabalho estiver muito afim de ouvir, ele fala assim, olha, prega hoje aí uns 20 minutos que eu tô afim de ouvir você. Então, acha que 20 minutos é muito? Da mesma forma, em muitos lugares que eu já fui, certamente você foi, nos deram ali no máximo o valor da passagem e acharam que estavam fazendo muito. Sendo que o texto aqui vai muito mais além. Não é providenciar os meios para que o discípulo chegue até o lugar, mas é providenciar os meios para que este discípulo que confiou sua vida a Deus se mantenha. E aí a gente não pode esquecer, embora os evangelhos cite somente a família de Pedro, porque não fala da sua mulher, mas fala da sua sogra, então sim, é uma questão muito óbvia, né? Muito lógica. Pedro era casado, Pedro tinha uma família, e como que ficava essa situação de um homem 3 anos e meio ao lado de Jesus, ora está nas montanhas, ora está nas praias, ora está em alto mar, em perigo de morte, prega aqui, corre para lá, e essa família ficou como? Em casa. Então, esse amparo que Jesus promete que os discípulos teriam, certamente se estenderia às famílias dele. Então, obviamente que hoje nós temos excessos dos dois lados. Às vezes, numa única agenda, o pregador quer a entrada do carro, quer pagar o aluguel e quer o final de semana em um resort com a família. É um excesso. Só que do outro lado, nós também temos um excesso onde pessoas que poderiam amparar melhor esses pregadores e não amparam. Eu vou lhe dar a oportunidade para falar, mas eu vou compartilhar uma experiência amarga que eu tive, e que bom que isso dessa vez vai ser registrado, porque eu sempre compartilhei aos amigos. Eu fui convidado para ministrar no interior de São Paulo, eu não vou dizer a igreja, mas fui para a cidade de Ribeirão Preto, e aí a pessoa que fez a ponte falou assim para mim, Lucas, fica tranquilo, porque lá os irmãos vão te amparar em tudo. Combinamos um valor de oferta, e aí quando chegou na semana do evento, era um congresso, eu ia pregar no domingo, os organizadores ligaram para mim e disseram assim, pastor, você quer que coloquemos você e a sua esposa em um hotel? Aí eu já me segurei, né? Falei, meu Deus, além de darem o que prometeram, que dentro do que os irmãos costumam me abençoar, era um valor altíssimo. Falei, poxa vida, que carinho dos irmãos, ainda querem nos colocar em um hotel. Porque eu ia pregar no domingo e a ideia já era voltar para São Paulo. Quem conhece a distância, dá 3h30 de viagem. Então, você terminar o culto 10, 11 horas e ainda voltar para São Paulo, chegar de madrugada, falei, poxa vida, os irmãos propuseram, então, cuidar da gente. Só que eu disse assim, eu não tinha carro, olha, o irmão que vai nos levar, a esposa dele também estará conosco, tem um bebê e os dois trabalham na segunda-feira. Então, assim, dependente do horário que chegarmos, será necessário voltar no mesmo dia. Então, irmão, obrigado, não vamos aproveitar essa oportunidade de estar em um hotel. E aí fomos, pregamos nesse congresso, devia ter talvez na sede desse ministério umas 600 pessoas naquele culto, umas 3 aceitaram a Jesus. Terminou, eu fui para fora com os meus materiais, acabou por volta de umas 20 para as 10. Fiquei do lado de fora da igreja, no estacionamento, aguardando os irmãos, porque tinha muita gente, então eu percebi que eles estavam ocupados, atendendo o pessoal. E eu precisava do dinheiro para poder reembolsar o que eu tinha gasto na viagem. E aí,
acabou 20 para as 10, até umas 10 horas eu atendi o pessoal que estava comprando meus materiais. E aí deu 10h15, deu 10h20, deu 10h40, deu 10 para as 11 e nada desses irmãos, todo mundo foi embora. E eu falei, meu Deus, o porteiro vai fechar a igreja, eu vou entrar lá para dizer que eu estou indo embora. E aí quando eu cheguei, me aproximei do líder do trabalho, e aí ele me perguntou assim, irmão, a respeito vamos pagar aqui os seus gastos. E aí eu dei os comprovantes dos pedágios, da gasolina, eles me reembolsaram naquele momento. E aí ele disse assim, irmão, e quanto à oferta, ficou como? Eu falei, mas como assim ficou? O que você quer saber? Ele falou assim, a gente combinou o que mesmo? Eu falei, a gente combinou X. Ele, rapaz, foi isso mesmo? Olha, eu não tenho nada aqui. Eu falei, rapaz, mas como assim você não tem nada? Você me tira de São Paulo para eu chegar aqui e você não tem nada. Aí ele falou assim, não, nossa, eu nem sei onde eu tava com a cabeça quando eu te prometi isso. Eu falei, não tem condições. Falei assim, olha, irmão, tudo bem. A gente resolve isso aí fácil. O irmão não tem, tranquilo. Você já me deu o valor do combustível, dos pedágios. Só que é o seguinte, agora é mais de 11 horas. Eu estou com a minha esposa no carro. O irmão que generosamente me trouxe, a esposa dele, um bebê de colo. O irmão tem pelo menos R$100 aí. Olha a humilhação. O irmão tem R$100 pelo menos para no caminho eu pagar uma janta para esse pessoal que bondosamente me trouxe. Falou assim, irmão, desculpa, mas eu não tenho nada. Falei, meu Deus do céu. Como que eu tirei uma família de São Paulo para chegar aqui 11 horas da noite, vai chegar de madrugada. Nós tínhamos almoçado ao meio-dia, saído às 2 horas da tarde para poder chegar no horário do culto e até aquele momento sem nada no estômago. Eu me revoltei e falei assim, certamente o seu pastor não sabe disso. Eu vou chamar o seu presidente e eu vou conversar com ele, porque isso beira um absurdo. Você me prometeu me colocar em um hotel essa semana. Então assim, poxa, se você tinha dinheiro para hotel, é impossível você não ter o que nós combinamos. Chamei o presidente pediu 1000 perdões e falou assim, olha, eu garanto a você que amanhã nós faremos uma transferência e vai ser dado o valor que foi combinado. Olha, eu acho que isso aí deve ter acontecido talvez em 2016. Nós estamos em então 24. Já deu tempo de pagar. Nós estamos em 24. Já deu tempo de pagar. Até hoje essa transferência não chegou. Então, esses são os excessos que trazem problema na relação entre pregadores e aqueles que convidam. Porque nós reconhecemos os abusos que há por parte dos pregadores e não precisava chegar nesse nível. E os abusos que existem de um outro lado por parte daqueles que chamam. Então veja que Jesus também trouxe uma responsabilidade àqueles que recepcionariam esses discípulos. E até tem o texto aqui em Mateus 10 que eles deveriam comer, né, de tudo que fosse posto à mesa e deveriam ficar naquela casa. Então a ideia não era passar por ali, mas era se hospedar na casa enquanto pregavam no entorno e a família que bondosamente, generosamente recebesse os discípulos deveria mantê-los. Então a questão aqui é, será que nós temos hoje pregadores que confiam em Deus em simplesmente ir e não exigir? Será que nós temos pessoas que convidam esses pregadores e estão prontas para amparar esses pregadores? Eu acho que isso fica para os próximos capítulos, não é? Com certeza. E serão longos capítulos, porque quando você ia falando, quanta coisa que veio à minha mente aqui, quanta coisa que veio para falar sobre esse assunto, né? Tantas experiências também que a gente acaba encarando, enfrentando, mas creio que teremos outras oportunidades para falarmos de mais experiências como essas e expor aqui a nossa opinião, mas deixando de antemão que eu concordo exatamente com essa visão que você trouxe. É uma responsabilidade de via de mão dupla, a responsabilidade de quem convida, de prover, e a responsabilidade de quem está indo, então voltando agora a falar aos pregadores, de confiar. Talvez uma dica, não sei se posso chamar assim, mas um conselho, que é o que eu faço, comecei a fazer depois de ter passado por experiências como essas que o Lucas contou, é de sempre orar antes e pedir para que Deus guie a minha agenda. Sempre oro e falo, Senhor, só me deixa aí onde o Senhor vai prover para que eu vá e volte. Só me deixa aí onde for da sua vontade.
Porque nessa oração eu confio em um Deus que não vai me expor ao ridículo, que é o que ele está fazendo aqui com os discípulos, dizendo, ó, podem ir, porque não vai faltar. Podem ir, não precisa levar nada, eu garanto. Então eu oro, então pregadores, faça isso, ore por sua agenda. Senhor, não me deixa ir em lugares onde esse tipo de coisa vai acontecer, não me permita ir em lugares onde eu e minha família venham a ser desonrados. Ó, você vê quanto assunto que dá para conversar, né? Lucas também é casado, eu sou casado já há 5 anos. Quantos lugares que às vezes a gente vai com nossas esposas e que a gente fica com aquele sentimento de que, olha, se eu tivesse sozinho, até que eu suportava isso aqui. Mas você tem filho, né? Imagine você com a criança ter que passar por esse tipo de aperto. Então é muito delicado. Então eu oro muito. Então orem também para que Deus guie sua agenda, para que você vá apenas em lugares onde o evangelho, o nome de Deus vai ser glorificado e você vai ser recompensado por isso, porque no Senhor nosso trabalho não é vão, diz Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 15, versículo 58. Exatamente. E para encerrar aqui, eu posso dizer também, e certamente o Thiago compartilha disso, existem lugares onde você se constrange com a maneira em que os irmãos te recebem. Exatamente. É do tipo dos discípulos a caminho de Emaús. Fica. Você quer ir embora, você quer passar adiante, como fez Jesus, mas os discípulos constrangiram ele a ficar. Então, Jesus ficou porque eles insistiram, prepararam a mesa, tudo ali posto para ele ser, então, alimentado. Então, tem lugar que recebe muito bem. Bom, chegamos ao final de mais um MPcast e ainda falta muito para nós analisarmos sobre Mateus 10. Fica aqui essa no ar para nós falarmos somente sobre ofertas. Certamente esse programa vai ser muito bom. Olha, eu quero agradecer a sua participação, tá? Você que aproveitou os comentários para perguntar, para comentar aqui. Eu já disse que esse espaço é seu. Peço que você então deixe o seu like, isso é muito importante, e também se inscreva no canal e compartilhe isso. Vamos polarizar aí os celulares com o MPcast. Eu tenho certeza que quem assistir, assim como você, irá gostar. Não esquece também que você pode se tornar um parceiro MP, é só chamar nas nossas redes sociais para se inteirar um pouquinho mais da maneira em que você pode patrocinar este programa. Thiago, obrigado mais uma vez. Deus abençoe você. Como o nosso horário já estourou, quero que você olhe para aquela câmera ali e juntos vamos nos despedir dos nossos irmãos. Queridos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação. Um abraço. Deus abençoe.